continuidade à leitura dos slides do Shabbat Shemitah, as 70 semanas da verdade sobre o sábado, tá? Hoje é a parte 3 da gravação e hoje a gente vai finalizar. Eu voltei um pouquinho na leitura a partir do slide 164, para não perder o raciocínio. Então, a expiação realizada na 70ª semana de anos, conforme revelado por Gabriel, o mensageiro fiel, nos coloca no dia da expiação, no espaço de tempo ao qual espiritualmente chama-se sábado. Fechando o ciclo da semana sabática, trazendo o perdão das nossas dívidas, nos preparando para o Yovel, próximo ano profético, quando o reino deste mundo será definitivamente entregue ao Cordeiro. No entanto, a última semana de anos proféticos não obedeceu o mesmo critério dos 7 anos literais, estendendo-se através dos tempos até então, e não sabemos até quando assim será. Porém, de uma coisa sabemos: é preciso que a mensagem da expiação, que atrai o pecador para o descanso em Deus, cumpra o seu objetivo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24:14. Lembrando que, para cumprir seus desígnios, no passado, Deus esticou um dia por longo tempo. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença de Israel: Sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. Está lá, Josué 10:12. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro de Jazar? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué 10:13. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Marcos 2:27. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28-29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-29. Assim sendo, não faz sentido que ele termine antes que cumpra seu propósito. Enquanto o evangelho não for anunciado entre todos os povos da última geração, a que verá Cristo sobre as nuvens descendo, o sábado permanecerá. Vamos lá. O fim se diz o retorno do rei para acabar com o domínio do mal diante dos olhos de todas as nações do mundo. Quando ele exercerá juízo sobre o mundo globalizado, destruindo a organização de governança mundial, ou seja, o sistema besta, né? Que a gente chama de besta todo esse sistema iníquo. E seu líder supranacional, ou seja, o anticristo. Dando início ao milênio, o próximo ciclo que termina no trono branco. E o grande julgamento daqueles que não entraram para o descanso, os quais não fizeram parte da primeira ressurreição. Vou colocar mais claro, tá? Então, ó, o grande julgamento daqueles que não entraram para o descanso, os quais não fizeram parte da primeira ressurreição. Dentro do ciclo sabático, o milênio é o 50º ano, Yovel. Por quê? Porque Cristo vai vir para cá e ele vai governar. Então, vai ter equidade, né? Vai ter igualdade. Muitos não vão gostar, mas gostando ou não, é o que vai ser. Por isso que vai acontecer lá a guerra Gog e Magog, mas também vou falar sobre isso no outro vídeo. Após Yovel, a Israel celestial, a nova Jerusalém, receberá a posse do lugar que abrigará para todo o sempre. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Apocalipse 12:1-2. E ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com ele. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima,
E não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Isso, a última etapa da profecia de Daniel. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e subsistirá para sempre. Está lá em Daniel 2, 43, 44. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. De todos se esvaziará a terra, e de todos será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. O pavor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. Está lá em Isaías 24. Na verdade, a terra está contaminada debaixo dos seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes, e poucos homens restam. Naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas, e os reis da terra sobre a terra. E serão ajuntados como presos numa cova, e serão encerrados num cárcere, e serão punidos depois de muitos dias. Senhor, a tua mão está levantada, contudo eles não a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo reservado para os teus adversários os devorará. Isaías 26. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras falar-o-ás cair. Isaías 26 também. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Nós colocamos com interrogação aqui porque nós vamos entrar também detalhadamente nos assuntos, como eu falei, quando entrarmos no milênio, no trono branco, Gog e Magog, no governo da besta, no anticristo. Hoje é o dia da expiação, o dia em que podemos voltar para o nosso Pai. É o dia de amarmos o próximo como Cristo nos ama, de perdoar uns aos outros assim como somos perdoados. Sim, este é o dia da libertação da escravidão das obras mortas. Porque se não ouvirmos a trombeta soando do alto daquela cruz, não libertando nossos escravos, estaremos transgredindo contra o sábado, assim como todo Israel o fez. Sem dúvidas, este é o dia de lavarmos-nos com o sangue da expiação, sangue da nova e eterna aliança. Assim estaremos prontos para o jubileu do próximo ano, que será eterno. Misericórdia quero e não sacrifícios. No entanto, foi com seu sacrifício que nos concedeu a sua misericórdia. Tendo observado os sábados no seu contexto original, o povo de Israel teria sido preparado para reconhecer o dia da sua visitação. Teriam amado uns aos outros. Teriam quebrado o jugo. Não injuriado uns aos outros. Não teriam violentado uns aos outros. Teriam repartido pão com o faminto. Teriam coberto o nu ao vê-lo. Teriam dado abrigo ao desterrado. Porque é este o espírito do sábado. Expiação é prova de amor. Do amor de Deus para com seu povo. Para que seu povo siga o exemplo. Amando uns aos outros. Este é o objetivo da expiação. Sem novo nascimento é impossível produzir o fruto do Espírito. O fruto que cumpre a lei e os profetas. 70 vezes 7 é a doutrina do perdão que o Messias nos ensinou.
Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Até 7? Mateus 18, 21, 22. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Mas não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, segurando-o, sufocava, dizendo: Paga o que me deves. Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Então seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão. Comparando com Levítico 25, 39, 40. Também, se teu irmão empobrecer ao teu lado e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Como jornaleiro, como peregrino, estará ele contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou à linhagem da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser remido. Um de seus irmãos o poderá remir. E, se não for remido por nenhum desses meios, sairá livre no ano do jubileu, e com eles seus filhos. No entanto, o amor às riquezas temporais leva o homem à cegueira espiritual. Por isso foram confundidos e entregues a tantos males. Não será diferente com os cristãos. Pelo menos os que dizem que são e não são. Aqui é essencial frisar que, obedecendo o critério que foi estabelecido no ciclo sabático, a expiação obrigatoriamente deve ocorrer sempre no 49º ano, para anunciar que o ano seguinte o Messias reinará. O seu povo abandonou completamente a observância do verdadeiro sábado, porém, o Senhor continuou celebrando o seu ciclo sabático até se consumar na cruz do Calvário. E encerrou-se seu povo Israel ao tratamento que Jesus explicou a Pedro. E, indignado, seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Observar o sábado não se resume apenas em guardar o 7º dia, como fazem, mas em aceitar o requisito fundamental na relação com Deus, a expiação. Quem aceita a expiação entra para o descanso com o seu Deus e habilitado está para cumprir a lei. Porque cumprir a lei é amar a Deus com toda a razão e todo o sentimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Amar é celebrar a expiação com a vida, praticando ações dignas dela. Expiação é a consumação do sábado, ao passo que todo aquele que ama com obras de justiça cumpre o sábado. E todo aquele que assim se encontra, pronto está para o jubileu. Entenderam? Aquela parte que Jesus Cristo fala, não quero sacrifícios, mas quero misericórdia. Ah, mas por que o povo antigamente fazia o sacrifício? Ele está falando isso aqui
de uma maneira de explicar para as pessoas que eles estavam fazendo com hipocrisia. Eles faziam o sacrifício, mas não tinha misericórdia, então nada adiantava fazer o sacrifício. Porque eu faço o sacrifício por misericórdia, quando há arrependimento. Me arrependi, então impunha a mão sobre os animais, anteriormente, né? Para transferir a minha culpa para o animal morrer em meu lugar. Porque senão eu precisaria morrer, porque precisaria haver derramamento de sangue. Então, ao impor as mãos sobre aquele animal inocente, transferia a culpa e ele morria no meu lugar. Entendeu? Então, a misericórdia hoje é isso, é o perdão. Os sabáticos tinham a missão de promover no povo judeu a consciência de pecado, da justiça e do juízo, a fim de que ansiassem pela expiação, como a noiva pelo noivo. Recusar-se participar das celebrações sabáticas implicava em uma terrível pena de exclusão, né? Ora, o 10º dia desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer essa expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Está lá em Levíticos 23, 27 e 29. Também toda alma que nesse dia fizer algum trabalho, eu a destruirei do meio do seu povo. Não fareis nele trabalho algum. Isso será estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, e afligireis as vossas almas. Desde a tardinha do dia 9º do mês até a outra tarde, guardareis o vosso sábado. Estatuto perpétuo não muda jamais. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mateus 16, 15 e 16. De fato, a profecia se refere a 70 semanas de 7 anos cada, totalizando 490 anos, que subdividem-se em 4 partes. Juízo sobre Israel. 490 anos em 4 partes. Primeiro, o decreto de Ciro. Segundo, a reconstrução de Jerusalém. Terceiro, o nascimento do ungido. Quarto, a morte do ungido. Lá no sonho de Nabucodonosor, da estátua, no dorso aqui, né, no peito, o Império Medo-Persa tinha Ciro. Ciro decretou que os judeus pudessem voltar para a sua terra e construir o segundo templo. Jerusalém também foi restaurada nesse mesmo período, desse mesmo império, que era o Medo-Persa. Desse período do decreto de Ciro, a reconstrução do segundo templo, aliás, Jerusalém restaurada, né, porque o decreto nesse mesmo período, tivemos 49 anos, como mostra no slide. 7 Shemitahs. Mais 62 Shemitahs. Lembra lá do texto do livro de Daniel? Então tá, nós tivemos aqui do decreto de Ciro para a restauração de Jerusalém, 7 Shemitahs, 49 anos. De Jerusalém restaurada até o surgimento do nosso Messias, ou seja, de Jesus, ou Messias, né, Jesus Cristo, tivemos 62 Shemitahs, que somam 434 anos. Então, 7 Shemitahs, 49 anos, mais 62 Shemitahs, somam 434 anos, já temos 483 anos aqui. Então, ou seja, 7 Shemitahs mais 62, 69 Shemitahs. Ali no Império Romano, esqueci de falar, né, que o surgimento do Messias se deu no período do Império Romano, que nós já estamos falando ali das pernas da estátua, né, as pernas de ferro, do surgimento do Messias até a morte do Messias, Jerusalém assolada, nós tivemos mais um Shemitah, ou seja, mais 7 anos. Então, se eu somar do decreto de Ciro até Jerusalém assolada,
nós temos aqui 70 Shemitahs, que somam 490 anos. É claro que isso aqui, gente, quando a gente trata de história, a gente não tem os anos exatos, né? Nós temos aproximados. Então, 7 Shemitahs do decreto de Ciro. Jerusalém restaurada também no Império Medo-Persa, 49 anos. Jerusalém restaurada até o surgimento do Messias, a morte do Messias e Jerusalém assolada pela segunda vez ali pelo Império Romano, nós temos mais um Shemitah. Então, 7 Shemitahs mais 62 mais 1, 7 anos, 490 anos. 70 Shemitahs que somam 490 anos. Vamos prosseguir aqui para entender mais coisas. Período sabático, tá? Esse período de 7 anos aqui, ó, do primeiro Shemitah, do surgimento do Messias até Jerusalém assolada, né, durante o período do Império Romano, é um período sabático, dia da expiação e do Yom Kippur. Um ponto de interrogação ali, vamos lá. Primeiro, decreto de Ciro. Segundo, né, as quatro etapas. A reconstrução de Jerusalém no primeiro período de 7 Shemitahs, ou seja, 49 anos. A chegada do ungido ao completar o segundo período de 62 Shemitahs, ou seja, mais 434 anos. Somam 483 anos. Quarto período, quarta parte. A morte do ungido após a 69ª semana. Somam 490 anos. Fim do ciclo sabático. Como calcular as 70 semanas? Em razão de perdas de dados na contagem do tempo ao longo dos anos e da divergência do calendário judaico com o atual, torna-se impossível ser conclusivo em relação às datas e cálculos. Assim sendo, será apresentados os dados que mais se aproximam à concepção histórica e dos estudos das profecias. A relevância deste estudo está em que e como as profecias têm se cumprido no percurso da história e não na precisão das datas. O ponto de partida para o cálculo das 70 semanas parte do decreto de Ciro, rei da Pérsia. Depois eu vou clicar aqui para vocês para ler o texto. Não, deixa eu já clicar logo, para eu ler o texto para vocês. Ora, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor proferida pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, de modo que ele fez proclamar por todo o seu reino, de viva voz e também por escrito, este decreto. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele. Suba para Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo o remanescente, seja qual for o lugar em que é peregrino, seja ajudado pelos homens desse lugar com prata, com ouro, com bens e com animais. Afora a oferta voluntária para a casa de Deus, que está em Jerusalém. O ponto de partida para o cálculo das 5 semanas, voltamos lá, tá? Parte do decreto de Ciro, rei da Pérsia. O ponto de chegada está na vinda do Messias, e isto pode ser verificado na própria profecia. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. E o evento intermediário, que são as primeiras 7 semanas, refere-se ao retorno dos hebreus exilados na Babilônia e na reconstrução de Jerusalém. Tomando como base as informações anteriores, segue. 7 mais 62 igual 69 Shemitahs. Somam 483 anos, restando 7 anos para completarem os 490 anos. Lembra? 70 vezes 7. Depois das 62 semanas,
será morto ou ungido e já não estará. Note que a morte do Messias acontece após a 69ª semana, a 69ª semana, e não cumprindo o ciclo sabático, dando a entender que com este evento cumpre-se a 70ª semana, o dia da expiação. Então, extraindo-se os 33 anos, que aproximadamente foi o tempo de vida do Messias, temos o seguinte resultado: 483 anos menos 33 anos, igual 450 anos. Seguindo este raciocínio, conjecturamos que a reconstrução de Jerusalém culminou em 401 a.C., aos 49 anos após o decreto de Ciro. Após a reconstrução de Jerusalém, ou seja, após os 49 anos, a profecia determina mais 62 Shemitahs até a manifestação de Cristo. Após a reconstrução de Jerusalém, 49 anos, a profecia determina mais 62 Shemitahs até a manifestação de Cristo. Quando somamos os anos das 7 primeiras semanas e os anos das 62 semanas seguintes, temos 483 anos. Adicionando as 7 semanas restantes, atingimos as 70 semanas, véspera do jubileu, do 50º ano. Os dados obtidos com as revelações bíblicas citadas permitem situar-nos dentro dos últimos acontecimentos. A revelação pormenorizada de tantos detalhes proféticos nos mostra, mais uma vez, o cuidado de Deus em nos revelar aquilo que precisamos saber, para que não estejamos em trevas. Outros aspectos da 70ª semana. Daniel 9:26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Recapitulando, as 70 semanas estão divididas em 3 períodos. Primeiro, 7 semanas. 7 vezes 7 igual a 49, da reedificação da cidade do templo, lá após o decreto de Ciro, tá? Segundo período, 62 semanas. 62 vezes 7 igual a 434 anos. Isso desde que Jerusalém foi levantada até o nascimento de Messias passaram-se séculos, tá, gente? Aqui a gente está falando superficialmente dos períodos. Terceiro, 1 semana, ou seja, 1 vezes 7, 7 anos. O verso 26 diz que após, de Daniel, tá? O verso 26 diz que após as 62 semanas, ou seja, já dentro da última semana, será morto ou ungido. Após a morte do ungido, ocorreria a destruição de Jerusalém e do templo por um povo de um príncipe que haveria de vir, período em que surge o assolador. A visão de Daniel termina com o assolador recebendo o merecido juízo de Deus. Jesus interpreta a visão das 70 semanas de Daniel, onde? Mateus 23. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis. A outros açoitareis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste, entre o santuário e altar. Então, ou seja, de quem foi vingado o sangue a Jerusalém ter sido destruída pela segunda vez? De Abel a Zacarias. Ainda tem que ser julgado o sangue de quem? Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Aqui era Jesus Cristo falando para aquela geração.
Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ainda em abril do ano 66 de nossa era, quando o governador romano confiscou 17 talentos do tesouro do templo, os nacionalistas judeus se rebelaram. Eles se apoderaram do templo, interromperam os sacrifícios diários em honra ao imperador romano e capturaram a fortaleza de Massada. Neste período, inúmeros acontecimentos terríveis são mencionados. Por mais de um século, o povo judeu vinha sofrendo a humilhação de estar sob a dominação romana. Anos 70 depois de Cristo, o juízo sobre Israel, tema do próximo seminário. Então, nós terminamos aqui o Shabbat Shemitah. Loucura, tem gente que fala que não, que ainda estamos na 69ª semana, que o tempo parou, né, que a semana parou. Não, não parou nada, não tem isso de parar nada. Como Jesus Cristo disse, meu pai trabalha até hoje, continua trabalhando. Então, assim, não tem esse negócio de paramos no tempo, paramos na 69ª semana. Claro, vocês podem ouvir aí, podem estudar, até é bom pra gente, né, pegar os argumentos, pegar os textos das pessoas que dizem isso e avaliar direitinho. Da mesma maneira, você tem que fazer com o que eu estou apresentando aqui. Tá? Me foi apresentado por alguém e eu estou repassando. E não fiquei na negligência de simplesmente pegar tudo isso, acreditei, é isso, ponto final. Não, fui lendo, li uma coisa, li outra, nossa, não entendi isso, por que a pessoa chegou nessa conclusão? E olha que me deu mastigado. Ainda assim, fui investigar nas escrituras, e isso não é da noite para o dia. Tá? Esse material aqui foi me dado há mais ou menos 3, 4 anos. Eu fui... Enquanto eu não fui lá, esmiucei, li, reli, prestei atenção, porque assim, a gente não pode ficar à mercê. Por isso que eu insisto na leitura bíblica, para que não fiquemos à mercê de qualquer um que vem ensinando. Então, assim, é um material que eu revisei, outras pessoas revisaram, porque sou nova também no conhecimento das escrituras, tenho apenas 7 anos, de quando iniciei até hoje, nunca parei de ler, porque não vou parar de ler, ainda que se eu tiver mais 7 anos, eu vou continuar lendo 7 anos, porque é tudo muito profundo. As coisas de Deus, elas não são dadas pra gente à toa, não tem ponto sem nó. Tá? Então a gente precisa se esforçar, precisa ler, é difícil, a gente sabe que tem o dia a dia, só que assim, eu penso pra mim que se a pessoa quebra a boca pra dizer que é cristã e não leva a sua vida ao conhecimento que adquire através do Espírito de Deus, através de Jesus Cristo, através do próprio Deus, ou seja, do seu Espírito, como que pode dizer que é cristã? Porque assim, eu só posso viver aquilo que eu conheço, e eu só posso viver aquilo que eu acredito. Se eu não conheço, eu acredito no quê? No que alguém me disse que é? Alguém disse que é. Eu acredito que tem, assim, pessoas de boa vontade, querendo realmente que as pessoas encontrem Jesus Cristo, que saiba quem Ele é. Não sei ler, eu tenho dificuldade, persevere, porque quem vai te ensinar é o próprio Espírito de Deus. Ele mesmo disse isso. E a gente só pode crer, gente, Jesus Cristo fala pra gente que a gente tem que ouvir, e ouvir de Deus. A fé vem pelo muito ouvir de Deus. Então, assim, não ouvir simplesmente da boca de outros, mas de você ter a experiência da leitura, você ter uma intimidade com Deus, você ser próximo, porque de verdade, nós só podemos viver daquilo que nos alimentamos. Nós mostramos com o nosso cotidiano quem somos, do que nos alimentamos. Então, se vocês só se alimentam de porcaria, num dia, se você só pensa no seu trabalho, porque eu tenho que estudar para faculdade, não sei o que lá. Ou seja, tá deixando Deus de lado? Isso aqui tudo vai ruir. Tá ruindo, só não vê quem não quer. Essa verdade que ele fala que liberta, somente pode ser realmente tirado o cabresto, a crosta, sei lá o que tem na cabeça das pessoas, uma cegueira, lendo, conhecendo Deus, sendo íntimo dele, porque daí você, nessa intimidade, sua fé vai sendo aumentada, a sua casa vai construindo numa rocha, vai vir o vendaval, vai vir o tsunami, o furacão, os raios, sei lá mais o que vai vir, e não seremos derrubados. Então, nós precisamos, se não somos, tornarmos pessoas fortes, cristãos verdadeiros, cristãos que estão aqui como os apóstolos estiveram,
Porque nós temos Jesus Cristo e os apóstolos, nós temos toda a Bíblia, todo o conteúdo está aí. Basta meter as caras, porque você vai para uma faculdade, você não vai só prova sem estudar. Você tem que meter as caras, tem que ler, reler, buscar conhecimento para estar preparado para uma prova. Por que com Deus é diferente? Por que com Deus tem que ser de qualquer jeito? Não é não. Tá? E Deus não é nenhum velho babaca sentado num trono lá no céu sem fazer nada não. Ele está trabalhando até hoje. E se hoje eu cheguei ao entendimento de quem ele é por boca de uma outra pessoa, é porque ele está trabalhando. Tá? E ele ouve todos aqueles que o clamam. Quem és tu? Se apresente a mim. Faça isso enquanto é hoje, porque o tempo é hoje, amanhã a gente não sabe. Tá? Então foi um recado de fim de tudo que eu falei para vocês é do coração mesmo, é da minha razão, de tudo que eu venho tendo com Deus, da intimidade que eu tenho. Não abro mão por nada e peço a Ele que me ajude se tiver que passar pela hora má. Senão, eu não tenho nada. Eu só tenho Ele, tirou Ele de mim, acabou, tirou tudo. Então, o que eu tenho é Ele e isso me basta. E tem que bastar para todo mundo também. Eu tenho ciúmes do meu pai, eu tenho ciúmes de Jesus Cristo, quando eu vejo alguém falando do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que deu a vida dele por mim, daquele que se apresentou, daquele que vem fazendo todas as coisas que vem por mim, que eu não tenho como expressar com palavras, não existe no vocabulário a explicação para o amor que eu sinto por Deus, o amor que eu sinto por Ele. Amor esse que peço a Ele que me ajude, até nessa hora, se tiver que passar, a não negá-lo. Tá entendendo? Porque por mim mesma eu não sou nada. Mas Ele me fez reino e sacerdote e eu entendi isso. Então, breve, trarei um outro vídeo para vocês, porque eu, com a minha irmã, amiga de todos sempre, pela eternidade, Tamires, vamos falar, porque nós vamos usar, sim, a lei, porque é um direito que a gente tem, outorgado pelo nosso Pai, de proferir as maldições e as bênçãos. E nós faremos isso. E nós vamos fazer isso embasadas nas Escrituras Sagradas. Então, aguardem que virá muito material por aí, continuem estudando, fiquem firmes na fé, porque Ele vem. Vem, Senhor Jesus. Tchau para vocês, até a próxima.